Há um tipo de pessoa que antes de críticas, caos ou até traição, simplesmente não se encolhe. Não se trata de arrogância ou desconexão emocional, mas de algo mais difícil de alcançar: equilíbrio interior. Não reagir não é passividade, é um modo silencioso de poder. E quem domina essa arte torna-se inacessível para qualquer tentativa de manipulação. Por que deixamos tudo nos afetar? O que está dentro de nós que nos faz explodir o mínimo? Essas respostas não estão fora, mas no que ainda não resolvemos dentro. Toda vez que você explode, você entrega as chaves da sua paz às mãos dos outros. E enquanto você ainda funciona como uma reflexão automática, qualquer um pode alterar. Carl Jung disse que emoções descontroladas nada mais são do que manifestações de conflitos internos não integrados. Se algo externo consegue remover, é porque você não curou o que está oculto há anos. Está lá onde nasce a reação, da ferida que não curou, do medo não reconhecido, do desejo de validação que ainda pesa. A propósito, deixe-me fazer uma pergunta. Você já notou como sua energia muda quando começar a se valorizar? Você percebeu que certas pessoas simplesmente desaparecem quando você para de justificar ou perseguir sua atenção? Se esse conteúdo estiver tocando algo dentro de você, faça-me um favor, dê o como este vídeo, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. Aproveite a oportunidade para se inscrever no canal, para que você não perca os próximos episódios. Questões muito poderosas estão chegando a manter essa força interior muito firme. E me diga nos comentários, de que cidade você está assistindo a este vídeo? Eu quero saber até que ponto essa mensagem de transformação está chegando. Aqueles que entenderam isso, para de gastar energia em defender ou justificar-se. Eles sabem que nem tudo merece uma resposta. Eles aprendem a observar sem intervir, a ouvir sem absorver. Quando se consegue permanecer sereno em frente ao distúrbio, deixa de ser fácil para drama ou provocação. E sim, você pode treinar. Basta apresentar uma pausa entre o que acontece e o que você sente. Esse pequeno momento é ouro. Lá, você decide se você responde da calma ou se cai novamente no antigo padrão. Pergunte a si mesmo: isso muda algo na minha vida? Minha energia realmente merece? Quase sempre a resposta será não. Quem escolhe o silêncio consciente, que parece sem alterar, que responde da clareza, atinge um nível de força que não precisa ser demonstrado. Essa é a verdadeira invulnerabilidade. E quando isso acontece, o mundo pode gritar, mas dentro de você há um silêncio que ninguém pode quebrar. Quando alguém tenta provocá-lo, empurre-o para fora do seu centro, mas você permanece firme, sereno, sem deixar nenhuma emoção ser notada. Esse momento marca um antes e depois. É lá onde você entende que eles perderam toda a influência sobre você. Mude o impulso para táticas. Em vez de reagir da emoção, ele age com intenção e visão. Há momentos em que o silêncio tem mais peso do que 1000 palavras, e outros em que um leve sorriso é suficiente para desarmar qualquer provocação. Evite agir por impulso. Olhe para o panorama com visão futura. Pare de reagir automaticamente. Algo muda. A percepção que outros têm de você é transformada. Alguns se sentirão confusos. Eles não entenderão por que você não responde mais como costumava fazê-lo. Haverá aqueles que estão frustrados. Eles verão claramente que não podem mais manipulá-lo emocionalmente. E também haverá aqueles que, vendo sua nova energia, o admirarão mais, porque a força daqueles que não pode ser abalada mostra, é respirada, impõe respeito. Mas o mais importante não é como os outros o veem, é como você se sente. Você descobre que parou de ser escravo de seus impulsos. Porque se tornar inatingível não significa ficar frio. É dominar a ponto de nenhuma interferência externa conseguir quebrar seu equilíbrio. Se você deseja cultivar esse domínio interior,
Comece com algo simples. Por 7 dias, toda vez que você sente o desejo de reagir impulsivamente, ele contém até 5. Olhe para os sinais do seu corpo: tensão, nervosismo, inquietação. Tomá-las como faixas diárias que ainda precisam ser trabalhadas. Anote os momentos que fazem você reagir e refletir sobre a origem dessa sensibilidade. Antes de dormir, faça-se uma única pergunta: quantas vezes deixo algo de mim mesmo afeta minha paz? Imagine a versão sua que não se enquadra mais nessas armadilhas e a torna sua nova identidade. Ao praticar isso, algo profundo começa a reconfigurar dentro de você. Sua perspectiva muda. Você vê a vida de uma altura diferente. E o mais poderoso é que, aprendendo a liberar, esse poder se expande ainda mais. Mas vamos explorar isso no próximo fragmento. Deixar ir é não ceder, está libertando. Segundo Carl Jung, o desapego não é uma fraqueza, mas um passo vital no caminho para sua verdadeira essência. Aqueles que não sabem liberar permanecem presos em ciclos de dor, em memórias que pesam, em batalhas que não fazem mais sentido. E é aí que reside a verdadeira transformação. Porque quando você para de ter medo de perder, ninguém pode tocar sua paz. O erro mais comum é se apegar ao que não tem vida. Reflita: quantas vezes você permaneceu em um espaço que não corresponde mais a você? Quantas vezes você se esforçou para sustentar um relacionamento que o desligou, apenas por medo de vácuo? E quantas vezes você esperava que alguém mudasse para se tornar o que você desejava? Aqui está a chave que você precisa lembrar. O que você deve implorar para ficar nunca valerá a pena o que está perdendo em troca. Nada que rouba serenidade deve ficar com você. Nada que precisa ser forçado pode ser considerado autêntico. As pessoas que aprenderam a fortalecer emocionalmente se permitem liberar sem hesitar. Eles não ficam onde não há apreço. Eles não insistem onde não há mais consideração. Eles não resistem à mudança porque entendem que os verdadeiros fluxos sem pressão. E como você aprende a se libertar sem sentir que está falhando? Mudando sua maneira de ver a demissão. Jung disse que o que você ignora o domina. E o que você aceita, libera você. Carregar não está desistindo, é para abrir espaço. É reconhecer que certas pessoas chegaram apenas para lhe ensinar algo, para não ficar. Que algumas portas que não abriram foram proteção disfarçada. E que existem capítulos que devem ser fechados para que outros possam começar. O apego nasce do medo. Medo de solidão, erro, arrependimento. Mas esse medo se dissolve quando você o enfrenta com coragem. Faça a seguinte prática. Pense no que hoje pesa para ser lançado. Pode ser um link, um pensamento recorrente ou uma situação estagnada. E então pergunte a si mesmo: o que aconteceria se hoje parasse de carregar com isso? Imagine a paz que viria, leveza, calma. Esse alívio que você sente é a confirmação de que deixar ir. Repita essa ideia quando precisar. Confio que tudo o que é autenticamente meu chegará sem ter que pegá-lo, porque a vida funciona. O que realmente pertence a você nunca irá completamente e você nunca terá que implorar para mantê-lo próximo. Na próxima vez que sentir a necessidade de insistir onde eles não lhe dão seu lugar, escolha lançar. Volte. Veja o que acontece quando você não persegue o que já escolheu sair. E você verá que, na maioria dos casos, ao sair do espaço, o novo e o melhor aparece. Esse é o maior sinal de que você lançou na hora certa. Se neste momento você não tiver certeza se algo ou alguém deve continuar fazendo parte da sua vida, faça um teste simples. Imagine que não é mais. Pense nessa ausência como se fosse real e mantenha um segundo para sentir. Se o que aparece dentro de você não é angústia, mas tranquilidade, sua intuição já lhe deu uma resposta. Às vezes, não é o loop que pesa, mas a rejeição de aceitar o que já está na frente de nossos olhos.
Você não pode sustentar o que a própria vida está tentando tirar. Quando você decide liberar com consciência, algo dentro de você muda. Sua frequência aumenta, sua energia se expande, você para de agir de culpa e começa a viver da plenitude. É como se você liberasse um poder oculto. As pessoas percebem, elas sentem, mesmo sem dizer uma única palavra. Porque quem não teme perder, que não precisa reter, projeta uma força magnética difícil para ignorar. E é precisamente parar de se apegar ao que não o nutre mais, que você recupera o controle sobre o seu caminho. Iminente não é desistir, está confiando em você, o que você merece, o que a vida reservou para você. Mas se há algo ainda mais poderoso do que aprender a deixar ir, é saber como ficar em silêncio. Em um mundo em que todos gritam a serem vistos, nos quais as pessoas se desesperam porque são validadas, que se reservam e não precisam explicar, se torna alguém que pode decifrar. E o que não pode ser entendido facilmente, fascina. Existe uma força especial naqueles que não reagem impulsivamente, nos quais não revela todos os detalhes do que você pensa, sente ou faz. Carl Jung falou sobre introspecção como uma ferramenta de transformação. O verdadeiro poder não precisa anunciar ou justificar. Atua com intenção, observa claramente e permite que os fatos falem por si mesmos. Por outro lado, aqueles que se apressam, justificam cada etapa, acabam dando informações que outros podem usar contra eles. Cada palavra que não era necessária se torna uma vulnerabilidade. E quando você se torna muito visível, acessível demais, muito compreensível, perde o mistério. O charme desaparece. Você para de ser desconhecido e se torna uma certeza, algo já resolvido. E o que já está resolvido impede o despertar a curiosidade. E isso se reflete em tudo, nos vínculos mais íntimos, nos relacionamentos cotidianos, mesmo no campo profissional. Quando você está sempre presente, sempre disposto, sempre transparente, o magnetismo é perdido. As pessoas sentem que você é previsível e o previsível raramente é fascinante. Portanto, às vezes o maior ato de poder é não falar ou explicar, mas escolher quando calar a boca e deixar o silêncio falar por você. Quando você compartilha suas ideias ou intenções excessivamente, você dá espaço para que outras pessoas avançam ou se beneficiem do que sabe. Em todos os aspectos da vida, ofereça muitas explicações ou justifique cada decisão. Faz com que as pessoas sintam que têm o direito de questioná-lo. Quanto menos você revela, mais domínio você tem sobre o que o rodeia. O silêncio é uma forma de abrigo. Nem todos devem conhecer seus pensamentos ou acessar seus processos. Falar pouco e observar mais permite que você entenda o que está por trás das palavras. Em silêncio está oculta que poucos sabem usar. Não estou dizendo tudo. Você se torna imprevisível. Ninguém pode antecipar o que você fará. E isso impõe respeito. A segurança é percebida naqueles que não precisam explicar todas as etapas. Quando você confia em si mesmo, não sente a necessidade de convencer ninguém. À medida que você fala menos, você desenvolve uma capacidade mais aguda de ler a energia dos outros. Ouvir cuidadosamente permite que você veja as intenções ocultas das pessoas ao seu redor. E isso é poder. Não anuncie seus movimentos antes de realizá-los. Muitas pessoas falham porque falam demais antes de agir. Faça o que é necessário sem avisar. Permite que os fatos falem. Suas decisões não precisam de justificativa. Se você escolher um caminho, permaneça firme e deixe os resultados validarem sua escolha. Até seu corpo se comunica. Uma expressão serena, uma aparência firme e um ritmo pausado quando falam mais de 1000 palavras. Que domina o silêncio afeta mais do que quem enche cada espaço com ruído. Evite falar apenas preenchendo o momento. A força para calar a boca. Aqueles que se sentem confortáveis com o silêncio não precisam demonstrar nada. Não revele tudo instantaneamente.
Permita que as pessoas sintam curiosidade, que querem descobrir mais. A atração cresce quando você não possui todas as informações imediatamente. E se alguém fizer uma pergunta desconfortável, não apresse a resposta. Pausar antes de falar cria um sentimento de que suas palavras têm peso. Não exponha seus pontos fracos antes de ninguém. Somente as pessoas que realmente provaram, merecem sua confiança, devem ter acesso às suas vulnerabilidades. O silêncio bem usado não apenas protege, mas também fortalece sua presença. Nos 7 dias seguintes, ele adota um novo hábito. Diga apenas o que é necessário. Evite justificativas longas ou explicações desnecessárias. Ser direto. Olhe mais do que você está falando. Preste atenção em como as pessoas agem quando você não entregar toda a sua verdade imediatamente. Nas conversas, apresente pausas. Respire antes de responder. Assuma o controle do ritmo. Mantenha seus planos até que eles se tornem realidade. Surpreenda com suas ações, não com seus anúncios. O que acontece quando você domina o silêncio? Ao proteger o que você pensa e não entregar tudo impulsivamente, sua imagem muda. Alguns se sentirão desconfortáveis por não entender suas intenções. Outros começarão a admirar a confiança que você projeta. E haverá aqueles que se sentirão intrigados, porque o que não é entendido atrai a atenção. Esse é o ponto. Quanto mais difícil é decifrar, mais poder se inclina a seu favor. Mas há algo mais. Aqueles que realmente se tornam inatingíveis não apenas sabem como se calar na hora certa, mas também aprenderam a entrar em primeiro lugar. E é isso que os distingue. O próximo passo é entender que, ao priorizar, você transforma toda a dinâmica ao seu redor. Muitas pessoas vivem tentando agradar, procurando aprovação, fazendo tudo para se encaixar. Esse comportamento é o que os torna vulneráveis. Toda vez que você se coloca no último lugar, está entregando seu poder a outra pessoa. Carl Jung já enfatizou que o processo de se tornar independente das demandas completas e sua própria identidade. Isso é impossível quando você vive cancelando por pessoas que não fariam o mesmo por você. Aqueles que se tornaram difíceis de alcançar já entenderam essa lógica. Ao priorizar, eles redirecionaram o poder em sua direção. E por que isso transforma sua energia? Desde a infância, eles nos ensinaram que pensar em si mesmo é errado, que ser egoísta é condenável, que a coisa certa é desistir. No entanto, há uma profunda diferença entre egoísmo e autoestima. As demandas egoístas sem dar. Quem se ama, não perde. Aqui está o segredo. Quando você tem como prioridade, outros começam a vê-lo de maneira diferente. Você para de ser alguém disponível o tempo todo. Você deixa de ser esse recurso que eles usam quando combina com eles. Você se torna alguém que sabe o que ele quer e coloca limites. E os limites são respeitados. Primeira verdade, você deve se lembrar. Quem não valoriza se torna uma opção, nunca uma prioridade. Se você gastar sua energia, seu tempo e seu esforço em pessoas que não correspondem a você na mesma medida, você está apenas ensinando outras pessoas a oferecer menos do que você merece. Pense sobre isso. Estar disponível faz com que as pessoas parem de avaliá-lo. Dizer que o tempo todo dá a impressão de que você não tem prioridades. E quando você não se respeita, ninguém mais o fará. Pessoas realmente inatingíveis entendem a importância de colocar limites. Não porque estão frios ou distantes, mas porque sabem que sua energia tem valor e não deve ser dada a ninguém. Como começar a se colocar em primeiro lugar sem sentir culpa? Aprenda a não dizer sem dar explicações. Você não precisa justificar suas decisões. Um simples não obrigado é suficiente. E é essencial parar de dar sem receber o mesmo em troca. Se você perceber que é sempre você quem insiste, que se esforça, que faz de tudo para manter o relacionamento, segure. Observe quem realmente permanece ao seu lado. Fechar o acesso àqueles que não o valorizam.
Nem todas as pessoas merecem um lugar em sua vida. Se alguém só procura por você quando precisa de algo, essa pessoa não merece estar em seu círculo. Priorite antes de qualquer outro. Não sacrifique sua paz mental por ninguém. Se algo o veste mais do que lhe dá, deixe para lá. Liberte-se da culpa por ficar em primeiro lugar. Você não é obrigado a se dar o tempo todo. E se alguém se incomoda porque você decidiu cuidar de si mesmo, é porque se beneficiou de ser negligenciado. Faça um teste simples e observe os resultados imediatos. Se você ainda duvidar do poder de priorizar a si mesmo, faça esse experimento por uma semana. Rejeite algo que você não quer fazer sem sentir culpa. Veja como eles reagem quando você parar sempre disponível. Dê tempo apenas para você, sem interrupções. Reflita quantas vezes por dia você age por compromisso e não pelo desejo. Algo surpreendente vai acontecer. Aqueles que realmente valorizam você respeitarão seu espaço. Aqueles que só estavam interessados vão se afastar. E esse é exatamente o filtro que você precisa. Uma transformação acontece quando você começa a se dar o valor que merece. Aqueles que realmente apreciam você com ainda mais respeito. Aqueles que eram apenas conveniência desaparecerão. E aqueles que lhe deram sentados começarão a sentir que estão perdendo você. Mas aqui está a chave. Quando você aprende a reconhecer seu próprio valor, o mundo responde de acordo. E há um nível ainda mais poderoso. A renovação total de sua presença. Não se trata apenas de entrar em primeiro lugar, mas em emitir uma energia que faz o mundo começar a vê-lo de uma maneira completamente diferente. E falaremos sobre isso agora. Quando alguém se torna inatingível, algo dentro dessa pessoa se transforma. Ele não é mais alguém que implora, que persegue ou se submete aos desejos dos outros. Ele é alguém que conhece seu próprio valor e não tem medo do que não acrescenta. As pessoas que chegaram a esse ponto desenvolveram uma presença que parece mesmo em silêncio. Não é algo que é afirmado com palavras, é algo que é percebido instintivamente. Quando você entra em um lugar, a aparência observe a diferença. Você não precisa mais de aprovação. Você também não está procurando ser aceito. E por esse motivo, você começa a atrair mais respeito, mais atenção genuína e oportunidades abrem sem esforço. Carl Jung falou sobre individuação, o processo de se tornar alguém completo sem depender do meio ambiente. Ao chegar a esse estado, a maneira como os outros percebem você muda completamente. Pense sobre isso. Você já conheceu alguém que parece não precisar de nada e é por isso que todos se sentem atraídos por essa pessoa? Isso ocorre porque a independência é magnética. Quando você pode segurá-lo sozinho, ninguém mais o trata como se você fosse gasto. Aqueles que anteriormente o ignoraram, agora procuram você. As oportunidades corretas chegam sem ter que forçá-las. Sua presença se torna mais poderosa, mesmo sem falar. Pessoas realmente inatingíveis não precisam provar nada. Eles não tentam impressionar ou atrair atenção, mas ainda se destacam. Por quê? Porque a autossegurança é irresistível. Veja a diferença. Quem procura ser aceito fala mais, tenta agradar, quer ser amado. Que é inatingível está simplesmente presente com uma firmeza silenciosa, sem justificar. E aqui está a chave. Ao atingir esse nível, as pessoas começam a vê-lo como alguém que vale a pena saber. Atingir esse ponto é uma conquista. Ficar nele requer atenção. Aqui estão 3 fundamentos a não serem manipuláveis novamente. Nunca coloque ninguém acima da sua paz. Se alguém faz você duvidar do seu valor, essa pessoa não merece estar em sua vida. Não explique ou tente convencer ninguém. Depois de tomar uma decisão, mantenha-se firme. Você não precisa provar que está fazendo a coisa certa. Cerque-se de pessoas com essa mesma mentalidade.
Se você se cercar daqueles que dependem da validação constante, mais cedo ou mais tarde, eles o arrastarão de volta ao ciclo que custou muito para você quebrar. Terceira verdade: quando você se torna inatingível, a dinâmica social muda a seu favor. Ser inatingível não apenas significa que outros o veem de maneira diferente, mas que todo o jogo muda completamente. Aqueles que anteriormente o ignoram, agora começam a procurá-lo. Aqueles que acreditavam que poderiam manipular você se sentem desconfortáveis apenas com sua presença. As oportunidades aparecem sem que você seja perseguido, porque sua energia transmite segurança e valor. Se você realmente deseja permanecer neste estado, faça o seguinte por uma semana. Veja quem tenta chamar sua atenção e perguntar se você realmente merece. Toda vez que você sente a necessidade de explicar, pare, salve o silêncio. Elimina qualquer atitude que reflita desespero por ser aceito. Todas as noites, você reflete: eu agi da segurança hoje ou da necessidade de aprovação? Quando você atinge esse nível, o mundo começa a responder de maneira diferente. As pessoas começam a admirar, mesmo que não saibam exatamente o porquê. O respeito vem sem esforço, sem precisar exigir. E você sente uma liberdade que não existia antes, porque não depende mais de ninguém. Essa é a diferença real. Quando você para de precisar de validação, atenção ou aprovação externa, você se torna automaticamente alguém que outras pessoas querem ter perto. Mas para chegar aqui, você precisa deixar para trás tudo o que uma vez o fez dependente do mundo exterior. E é isso que distingue aqueles que ainda vivem presos nas expectativas estrangeiras daqueles que se tornaram verdadeiramente inatingíveis. Se você chegou aqui, você já entendeu algo chave. Ser inatingível não é arrogância, é poder pessoal. É saber que ninguém tem o direito de controlá-lo, manipular ou fazer você se sentir menos do que é. É assumir o controle de sua vida e estabelecer limites que ninguém pode atravessar. As pessoas que atingem esse nível não brincam mais com regras impostas por outras pessoas. Eles não procuram ser validados. Eles não pedem permissão para ser quem são. E é por isso que o mundo os trata de maneira diferente. Porque quem não persegue, torna. Se um imã que não oram torna-se a recompensa. Quem não explica se transforma em um enigma. E o mistério sempre atrai. Quando você adota essa mentalidade, sua presença muda e todos eles percebem. Você para de ser alguém que pode ser ignorado ou subestimado. As conexões vazias estão desaparecendo sem esforço. Somente quem realmente aprecia sua essência, realmente aprecia e valoriza sua presença. As oportunidades começam a se manifestar sem ser perseguido. Porque a confiança parece e essa energia autêntica não passa despercebida. Sua mente encontra calma. Você não é mais um desgaste ao vivo para se encaixar ou agradar a todos. Mas nada disso acontece por mágica. É uma escolha consciente que você deve renovar todos os dias. Toda vez que você está prestes a agir por impulso, toda vez que o desejo de justificar você surge, toda vez que você duvida do que vale, lembre-se, está em suas mãos continuar sendo acessível ou elevar acima disso. Antes de terminar, quero fazer um convite. Pense em tudo o que conversamos até agora. Você já se sentiu exausto por tentar agradar a todos? Você notou como alguns relacionamentos apenas drenam sua energia e não lhe dão nada positivo? E o mais importante, você já tomou a decisão de priorizar e se tornar inacessível para tudo o que não adiciona? Se alguma dessas situações ressoar com você, diga nos comentários. Eu adoraria saber como isso se reflete em sua vida. Compartilhe sua experiência e, aliás, diga-me em que cidade você está assistindo a este vídeo. É sempre maravilhoso ver até que ponto essa mensagem chega. E se esse conteúdo fez você refletir, não se esqueça de deixar o seu gênero, assine o canal e compartilhe.
ou com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Sua presença aqui é valiosa e juntos podemos expandir essa consciência de auto-love e respeito. Obrigado por estar até o fim. Até o próximo vídeo.